Muito boa noite, bem-vindo ao Papo Antagonista, Tony Ramos. Olá, boa noite. Boa noite. Eu espero que esteja chegando a contento aí meu áudio e minha imagem, porque pode parecer que há tantos anos está trabalhando nisso, né? Eu seja um expert em imagem. Não. Eu sou em decorar textos e criar personagens. E às vezes eu fico preocupado, já tinha falado anteriormente com sua equipe, se estava tudo direitinho. Estou falando frente a um notebook e, enfim, pronto aí para conseguir ouvir você ao vivo aqui ainda por mais ou menos 3 minutos. E vamos lá. Eu nem sei quem sou eu perante tamanhas informações que você acabou de nos dar, mas eu sou um cidadão brasileiro que ama esse país, que está às portas dos 73 anos, daqui a pouco. Hoje é dia 17, daqui a 6 dias, daqui a 8 dias. Parabéns antecipado. Com a graça de Deus, estarei aí entrando nos 73 anos. Quando eu digo com a graça de Deus, por favor, não me interpretem como aquele que diz Deus de uma forma leviana, para tudo é Deus, Deus, Deus. Não. Mas neste caso, nesta hora, graças a Ele, estou aqui, com saúde, tocando a vida, com sonhos, com muita vontade de trabalhar. É isso. Vamos lá. Obrigado pela tua presença aqui. Os nossos espectadores já estão acostumados em te ver na propaganda da Cruzoé, que você fez a gentileza de gravar um vídeo sem cachê, sem nada. Claro que é sem cachê. Eu acho importante a mídia, a imprensa investigativa, a imprensa livre, e claro, e esse livre é sempre com responsabilidade, checando tudo, não é, Cláudio? Checando cada fonte, checando cada notícia, como eu sou um homem que jamais acreditou na primeira notícia, desde sempre eu estou trabalhando nisso com muita alegria. Eu criei minha família, estou vendo meus netos crescerem nesta profissão há 57, quase 58 anos. Então, aprendi durante os anos, eu já vi vários filmes, né, que a notícia, perdão, eu mexi aqui, a notícia, ela sempre será aquela que você checou e rechecou, né? Por isso que eu fiz aquela peça para vocês, é óbvio que seria de graça. Eu acho que toda obra meritória, como campanhas tantas de esclarecimento público sobre vacinas e doenças e cuidados, como eu há anos venho falando para os homens. Vamos lá, não se esqueça, olha o seu exame de próstata, vamos lá, rapaziada. Uma vez eu encontrei um cidadão no aeroporto de São Paulo que falou: ô, seu Tony, minha mulher viu aquilo, eu tive que ir. Eu falei: teve não, você precisa ir, rapaz. Mas, enfim, nós estamos aí... Acabou de me lembrar disso agora também. Não, o meu exame atrasou devido à pandemia, passou do ano, que todo ano eu faço, passou 4 meses até que meu médico disse: estamos preparados aqui, o ambiente é seguro, pode vir. E aí eu fui. Enfim, vamos conversar, vamos lá. Deixa eu te perguntar uma coisa que, obviamente, está recente. A gente teve a perda do Tarcísio agora na semana passada, um grande amigo seu, um companheiro de jornada, né, de profissão. E ele meio que, vamos dizer assim, acho que trouxe esse quadro, né, de perdas que nós tivemos de várias figuras da cultura, né? Nós tivemos um dia antes dele, o nosso grande, esse outro gigante que foi Paulo José também. Não nos esqueçamos disso. A gente, no caso do Paulo, felizmente, vamos dizer assim, não foi Covid, foi uma outra circunstância, ele vinha tempos lutando com o Parkinson dele, é isso aí.
mas é uma perda, obviamente, enorme. Ô, Freitas, a gente está conversando, você fica à vontade de colocar imagens, né, que a gente separou aí, inclusive do Tony, com o Tarcísio, com o Paulo José, e nós temos uma lista enorme, né, o Aldir Blanc, aqui, olha, o Daniel Azulay, né? Eva Agnaldo Vilma, Dona Nicete Bruno, o Sete Paulo Bruno, Gustavo, esse Paula talento. Serra. Olha aí, ó. Temos aí realmente uma lista enorme de talentos que se foram por causa desta pandemia. Me fala um pouquinho, eu queria ouvir um pouquinho da... Perdão, eu não estou, acho que eu estou cortando você. Eva Vilma, eu citei Eva pela perda da nossa querida Eva, mas ela não foi Covid, ela foi por problemas pulmonares, por outra razão. Sim. Mas vamos lá. Deixa eu te perguntar, quero um pouquinho ouvir da tua experiência pessoal, como um ator, como um artista. A gente sabe que a área cultural ela foi muito impactada, porque ela vive da aglomeração, ela vive do contato, ela vive de ambientes fechados, né? E, de fato, foi uma das áreas que mais sofreu com a pandemia. Então, além de todas essas perdas, nós também tivemos um impacto muito maior na própria produção cultural, né, na cena artística brasileira. Eu queria que você trouxesse para os nossos espectadores um pouquinho da tua experiência pessoal, como foi esse impacto e como você está vendo todo esse cenário, essa recuperação. Será que demora? Como é que é a tua sensibilidade em relação a isso? Sem dúvida, este é um problema que atingiu a todos os trabalhadores dessa área em todo o mundo, né? Você vê, a Broadway deve recomeçar, salvo erro da minha parte, ela deve começar setembro, outubro, agora, depois de 20 meses, é que ela vai retomar a produção teatral americana, né? Nova-iorquina particularmente. Grandes produções, grandes que a gente chama de as majors, né, as maiores companhias produtoras mundiais de cinema também ficaram bloqueadas por razões óbvias. Isso tudo é muito difícil, mas eu vou trazer para o nosso particular. E vocês, como jornalistas investigativos e jornalistas que estão sempre andando em cima da notícia, poderão me ajudar até. Eu não quero afirmar categoricamente, mas a produção teatral, cinematográfica, televisiva no Brasil, mas a produção do artista no Brasil é responsável quase que por 4% do PIB nacional. Eu não sei se vocês sabiam disso, e se sabem, me corrijam se não é 4, ou são 3, ou 3,20, mas é um percentual mais que razoável que contribui para o PIB brasileiro. Então, nós fomos colhidos por isso, não é? Houve várias, centenas de trabalhos que foram adiados ou até cancelados, né? Desemprego enorme, e eu estou falando aí do camareiro, da camareira, do bilheteiro, de quem está por trás da iluminação, de quem constrói cenários, que nós chamamos maquinistas cenográficos, né? Está por trás de estagiários, estudantes de comunicação que estão estagiando, os estágios foram cancelados, enfim. E aí, finalmente, falando de diretores, de escritores com obras penduradas que não conseguem vê-las produzidas, não é? Diretores, diretoras, atores, atrizes, enfim. Isso atinge milhões de pessoas, no direto e no indireto, estou falando em todo o território nacional. Vamos falar do circo, o nosso querido circo brasileiro, a manifestação mais pura que há, não é? Você ter o circense, o ator circense, o ginasta circense, o palhaço circense, que excursiona pelo país, chega numa cidade, ali encosta seus caminhões, seus trailers, arma sua lona, faz seu picadeiro, uma manifestação cultural da maior importância. Então é tudo, Cláudio, tudo foi atingido. Eu me assustei muito, é claro que sim, eu sou um homem que vivo da minha produção, né? É óbvio que também eu não posso ser hipócrita que anos e anos trabalhando
e eu sempre fui muito previdente, eu fui tratando de ficar com algumas coisas assim, stand-by, não é? Para poder lançar mão em caso de necessidade, porque mesmo tendo um contrato como eu tenho com a TV Globo, uma coisa é parado, outra coisa é com produtividade. Então, todos os nossos salários são alterados em função da produtividade, não é? O que é normal, o que é natural, o que é lógico, né? Pela exclusividade, às vezes se assina um contrato chamado básico, né? Mas depois, quando você realmente vai ganhar melhor, é quando você está produzindo. E assim será, e assim é no mundo inteiro. Não é uma historinha particular da TV Globo, ou da TV Record, ou do SBT, não importa. O importante é que a gente realmente se defrontou e nos unimos através de associações de produtores teatrais, São Paulo e Rio de Janeiro, colegas outros que foram organizando grupos até para arrumar comida, para arrumar o básico para muitos profissionais que precisavam. Não é nem falar do dinheiro, mas de repente alguém gritava de algum lugar: eu vou ser despejado, eu preciso pagar 2 meses de aluguel, o terceiro eu não vou aguentar. Então todo mundo foi, de alguma forma, se agrupando e se ajudando. Então esse é um fato. Esse é um fato. Você não pode. Claro que vários companheiros e companheiras conseguiram fazer teatro através das chamadas lives, não é? Pelo sistema aqui, o sistema virtual, o que é bem-vindo. Aplausos pela ousadia, coragem, determinação e resistência, principalmente. Mas é evidente que essa não é a manifestação maior da nossa profissão. A maior é quando a gente está ali, num tablado, né, frente a um público, que pode ser de 50 pessoas, de 80, de 100, ou de um teatro de 700, 800 pessoas, e aquela interação que é uma emoção intransponível. Porque se você estabelece essa emoção num palco junto com uma plateia, ninguém de fora que não está concentrado vai conseguir transpor isso. Só se estiver ali junto e uma plateia atenta conosco, ela vai interagindo. É indescritível para mim dizer aqui rapidamente o que é isso para um ator. É fundamental para o ator, né? Mas quando você está num set de televisão ou de cinema, essa magia também se repete, Cláudio, porque quando eu estou trabalhando para câmeras, né? Eu não lembro que elas estão ali, acredite em mim, por favor. Eu não lembro, eu sei que eu tenho que obedecer certas marcas, não é? Porque senão eu vou entrar em sombra, vou cobrir algum colega. Evidentemente, isso, a experiência e um bom diretor vai te alertando. Mas eu não lembro que eu tenho câmeras para representar. Eu lembro que eu estou num palco, eu lembro que eu estou num teatro. Então, esta é uma profissão muito particular. Eu sempre disse isso, eu criei meus filhos, criei de uma forma muito clara, eles visitando, crianças ainda, os estúdios e os ensaios de teatro, e explicando para eles: olha, papai é isso, vai fazer aquilo, ali aquilo, agora papai vai dar um beijo naquela moça que faz a personagem tal, e eles cresceram com isso, né? De alguma forma, eu fiz isso porque eu queria que eles vissem que o pai exercia e exerce um ofício que eu tenho muita alegria em exercê-lo. Eu tenho muito respeito pelo espectador. Aliás, esse respeito começa por mim mesmo. Eu respeito muito a mim mesmo e as responsabilidades que eu tenho com a profissão. Então foi difícil, é difícil, me alonguei para você e nossos espectadores nesse momento entenderem qual é a mágica, qual é o processo que envolve um ator frente a isso. Imagine, de repente, você ficar fechado em casa, no apartamento, em algum lugar, sem poder fazer nada disso. É muito difícil, mas, como se diz em italiano, vinceremo, venceremos. É dolorido. A gente teve, neste processo, você mencionou, né, alguns colegas de profissão que experimentaram fazer lives, né, fazer o streamer, né, que a gente está aqui fazendo.
nós tivemos, falando em produção cultural, nós tivemos os serviços de streamer bombando, né, nesse período. Inclusive, a própria Netflix, que virou a grande referência, as outras grandes plataformas, grandes estúdios de cinema hoje têm também os seus serviços de streamer. Você acha que é um processo, essa precipitação da digitalização e desse tipo de serviço on demand, que você vai lá, senta, escolhe, vai ser realmente predominante? Você que está com um filme, inclusive com um lançamento adiado, né? Um lançamento para os cinemas. Como é que você vê essa nova dinâmica da própria produção e do consumo também? Porque as pessoas dentro de casa, o que elas tinham para fazer? Assistir esses produtos, né? Pedir iFood e assistir Netflix. Basicamente, essa foi a rotina da nossa pandemia, pelo menos nesse primeiro momento em que você não tinha vacina, né? Como é que você vê essa mudança? Você acha que é necessário se adaptar porque realmente não tem volta? Bom, eu aproveito e agradeço. Vocês estão colocando aí, eu vi esse trailer hoje cedo pela primeira vez. Vocês estão 45 do segundo tempo. Isso é uma aposta. Pode aproveitar e comentar sobre esse filme. A minha personagem, dona de um restaurante que está falindo no bairro do Bexiga, e ele vai reencontrar, como nessa cena, amigos que ele não via há 40 anos, desde a inauguração do metrô de São Paulo. Esse é o mote, é onde se parte. Só que ele estabelece com os amigos uma aposta terrível, os amigos se preocupam com essa aposta, e ele, a minha personagem, promete pagar a aposta aos 45 minutos do segundo tempo de um jogo Palmeiras e Corinthians. É adorável, o Luiz Vilaça, que é o diretor e o idealizador desse filme, ele conseguiu uma pérola, realmente. É um filme agradável, parece neorrealismo italiano, mas com o nosso jeito brasileiro, com as influências da imigração que todos nós temos de alguma maneira. Então, é um filme que me deixou muito feliz. Ele ia ser para setembro, mas com essas instabilidades das variantes de Covid, os produtores, não é, e os distribuidores optaram para esperar o verão, que é provavelmente dezembro, pode ser que para as festas estreie o filme, porque a gente quer primeiro nos cinemas, depois para o streaming, né? Se não for dezembro, será janeiro, mas está chegando. O importante, respondi pelo final, se vai dar certo ou não, se vai ficar ou não essa ferramenta nova, essa maneira de ver nova. Vai ficar, sim, mas não será somente ela. Como tudo na vida, né? Quem diria que eu estaria dando uma entrevista sentado nesta poltrona, você em Brasília, não é? Falando comigo, outros centenas nos assistindo. Quem diria que isso seria assim, né? Com um notebook, um laptop, e você aí num escritório ou num estúdio, não importa. O que vai acontecer, na verdade, é o que já acontece em outros países. Mas eu vou lhe dar uma coisa curiosa, uma pequena parte de uma pesquisa já feita na Inglaterra, nos Estados Unidos. Você sabia, Cláudio, e quem nos assiste, que mas uma grande maioria, não é só muita gente, não, uma grande maioria pesquisada, assiste tudo. Assiste no streaming, assiste no computador de mesa, assiste até no telefoninho. Eu não aguento aquela tela muito pequenininha, mas até ali as pessoas assistem e vão vendo tudo, de tudo um pouco, futebol, esporte, filme, série, etc. Porém, nas pesquisas já feitas, já tem uma que tem 5 anos, essa é a grande curiosidade. A grande maioria prefere ver ao vivo. Sabe o que quer dizer ao vivo? Na hora que está sendo colocado no ar. Olha que coisa curiosa. Porque sentem que a impactação de estar vendo ao mesmo tempo com muitos cria uma atmosfera, cria, de alguma forma, uma corrente entre todos que estão assistindo naquele momento, para no dia seguinte, ou no café, ou no trabalho, dizer: você viu ontem às 10 da noite, às 7 da noite, às 9 da noite? Você viu aquela sequência, tal, tal? Você viu a cena? Você viu a minissérie? Você viu a cena da telenovela, tal? Esse é o fato. A emissora aberta, ela continua
a todo vapor nos Estados Unidos. Você, como jornalista, sabe disso e poderá até amanhã, depois, colocar para os seus espectadores, seus leitores, a NBC, a CBS, a ABC, né? NBC, CBS, ABC, Fox Television e tantas outras, essas continuam lá, aberto, sinal aberto, na ponta da antena. Porque o sinal aberto é o sinal democrático. Lembre-se, você não paga por ele. Então, você vai lá, pum, ligou, tem alguma coisa. Você pode não gostar, você pode odiar, você pode gostar mais ou menos, mas a tua emoção sabe que está aquilo à disposição. Então, o que eu quero dizer com isso? Todos esses serviços vão conviver. Há pouco eu dei, há cerca de 4 dias, eu dei uma entrevista para o Globoplay USA. Já é um Globoplay que está lá nos Estados Unidos para a grande população brasileira que lá vive. Eu fiquei, confesso a você, emocionado com aquela interação, né? Quando falo Estados Unidos, não é só Miami, é Estados Unidos, né? Então, a Globo tem a Globo Portugal, que eu fui para a inauguração há cerca de 10 anos, é uma Globo, é um canal que tem dentro de Portugal. Não é a TV Globo passando programas em outro canal. Não, é a Globo Portugal. Então, você vai encontrando, Cláudio, uma série de novas ferramentas. Porém, isso faz, e eu estudo muito televisão, Cláudio, acredite, muito. Eu já fiz workshop por aí afora durante muitos anos. A coisa que mais me impressiona na evolução dos anos é que a técnica, como hoje, a Globo agora já pensa só em fazer novelas com 8K, não mais o 4K, o 8K. Muito bem, tudo isso é ótimo. Só que uma coisa comandará sempre isso: o ser humano, a emoção. Sem isso aqui, sem o respeito ao espectador, sem o olho no olho, sem a verdade da emoção, você não terá minissérie, seriado, série isso, série aquilo, um bom filme, nada. Então, sempre o que comanda isso tudo, com as ferramentas todas, é a emoção. Se você pegar qualquer seriado ou minissérie, você sempre precisará da emoção folhetinesca. Escolha uma série e me fale. Eu te direi, folhetim. Você vai querer sempre saber como será o próximo episódio, como será que acaba, o que será que esse professor de química que virou traficante, Breaking Bad, o que esse homem vai fazer? Como será que ele vai terminar? Isso é folhetim. Você já maratonou bastante aí durante a pandemia. Eu vi muita coisa, mas eu não maratono. O máximo que eu vejo, 3 episódios. Eu gosto do sabor, minha companheira, minha mulher Lidiane, eu gosto muito de... A gente vê 3, assim, depois, vamos lá, vamos tomar um vinho e tal, e aí vamos partir para outra. Maratonar numa só, eu não gosto, eu prefiro ter o sabor e refletir sobre ele. Você falou sobre emoção, e aí permita-me trazer a minha impressão pessoal. Acho que você é um cara que transmite muita verdade naquilo que faz, e muita dedicação, né? Você sempre parece, você traz essa energia para a tela, seja em qualquer personagem. Você já fez de tudo, desde personagens, né, de histórias leves, populares, até mais densos. Eu queria trazer para o nosso debate aqui o Getúlio, né, que você, que sem dúvida é um personagem muito difícil. Eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa tua experiência do Getúlio, porque nós, né, estamos também vivendo um momento político em que esse tipo de personagem político populista, né, com as suas tendências autoritárias, isso nos faz também refletir. Eu até recomendo, quem não assistiu, assista, né, já tem algum tempo, 2014, né, se eu não me engano, 13 ou 14. Isso. E vale muito a pena. O que você pode nos trazer do personagem? Cláudio, esse filme Getúlio fala dos últimos 19 dias da vida dele. Não é? Portanto, não é esse Getúlio que vem lá desde o Estado Novo, etc. Não, é o Getúlio dos últimos 19 dias, e aí é que está o interessante desse roteiro, muito interessante. Eu
eu tenho sabe, um agradecimento aqui dentro por ter feito, não é a minha, agradecimento a quem me escolheu para ter feito o filme, no caso foi o João Jardim, o diretor. Foi absolutamente estimulante, além de desafiador. Foi estimulante. É claro que foi um homem polêmico, controverso, não vamos dizer que não, por favor. Não é? Um homem que fez muitas coisas pelo trabalhador brasileiro, sem dúvida. Há vários momentos da história brasileira importantes desenvolvidos pelo Getúlio Vargas. Agora, essa figura controversa, nós não fomos para dentro, né, no filme, porque, no caso, era entender quem era esse homem frente a um ataque maciço contra ele no poder e para uma série de incidentes que aconteceram com seu guarda-costas, etc, etc. E, finalmente, a famosa cena do suicídio. Isso tudo foi muito particular na minha vida, Cláudio, porque isso foi em 2014 e foi lançado justamente 60 anos após o suicídio dele, que foi em 54, então em 2014 foi lançado o filme. É um filme que viajou boa parte desse mundo. É claro, eu tenho que falar isso, não posso ser falso, modesto, mas me deu muitos prêmios. Assim como foi bonito para mim na vida ter feito um personagem emblemático da literatura brasileira, como Reobaldo, do Grande Sertão Veredas, ter feito Jorge, do Primo Basílio, do Eça de Queiroz, e aí vai. Eu trabalhei em obras baseadas em João Baldo Ribeiro, né, como O Sorriso do Lagarto, e novelas, e tipos heróicos de novelas e comédias. Eu fui surpreendido pelo Globo Memória, Cláudio, com o levantamento do Globo Memória. Fui surpreendido, claro que positivamente, mas aquilo me tocou. Eu fiquei meio sem chão quando me colocaram assim na frente a história da minha carreira artística, né? Entre televisão, bem entendido, teatro e cinema. 138 personagens. Quando falam, qual é um? Escolha um. Não dá para escolher um. 138 filhos, né? Momentos da minha vida. Então, Getúlio, citado por você, sem dúvida, é um filme contemporâneo, é um filme que discute a liberdade, é um filme que discute a importância da tolerância, a importância do diálogo, a importância da manutenção das instituições fortes, não é? A importância da democracia. Nada melhor do que a democracia. Qualquer coisa que inventarem além dela, democracia dá trabalho, democracia exige disciplina, democracia exige respeito ao próximo. Por isso, é um exercício de vida. Mas qualquer outro regime, além do democrático, é uma tragédia. Sem dúvida. Deixa eu te perguntar uma coisa. 138 personagens, não dá para dizer que você deixou de fazer algum tipo, né? Você deixaria de fazer algum? Aí eu vou te colocar aqui uma pergunta, uma saia justa. Se daqui a 3, 4, 5 anos alguém resolvesse te convidar para protagonizar a história que estamos vivendo hoje, né? Mas protagonizar no papel do Jair Bolsonaro, você faria esse papel? Bom, um interessante personagem, é claro que eu faria. Eu sou um ator, né? Quando a primeira peça que discutia o homossexualismo com muita profundidade foi lançada na América, Rapazes da Banda, Boys in the Band, que depois virou um filme também, etc. O elenco tinha Lima Duarte, tinha Pereio, tinha eu, entendeu? Então, fui lá fazer. Eu não tenho essa coisa. Já raspei cabelo em cena na novela A Regra do Jogo, raspei cabelo e barba, fiquei careca. Se amanhã tiver que tingir esses brancos que estão por aqui, porque tem uma personagem exige, vamos em frente. A personagem tem que ser interessante e você tem que entendê-la sem você ser aquele personagem. E eu não levo o personagem para casa. O personagem fica lá na roupa agradece. E no camarim. Jamais levei personagem para casa. Eu levo cansaço. Um dia depois de 12 horas de gravação entre estúdio e externa, é evidente que é cansativo. Eu não vou ser o herói agora aqui e dizer que está tudo bem. Cansado você fica. Mas levar para casa a psicologia, isso não. Mas o personagem do presidente é um personagem que eu não teria problema em fazê-lo lá na frente.
Não quer dizer que eu concorde com aquilo que muitas vezes estou vendo e me preocupa muito. Como é que você avalia a política cultural do governo? Nós tivemos aí também perdas materiais, né? Tivemos o incêndio do Museu Nacional, que também é um pouco reflexo do descaso do governo anterior. Tivemos agora a Cinemateca, também uma perda irreparável. Nós temos como secretário, nós tivemos um rebaixamento, né, do Ministério para uma Secretaria de Cultura. Temos um secretário que é um ator de segunda classe, que é o Mário Frias, que não demonstra nenhum tipo de empatia com a cultura. Tivemos antecessores bastante complicados. Eu aproveito também para já colocar uma outra pergunta. O que você achou da Regina ter tentado, ter integrado, ainda que é por pouco tempo, esse governo? Você chegou a conversar com ela antes ou depois? Não, não. Não cheguei a conversar, não temos, apesar de sermos velhos colegas, velhos camaradas, fizemos novelas juntos, tudo, não tenho essa intimidade, isso também tem que ficar claro. Nem todos entre nós somos íntimos, por exemplo, como eu era com o nosso querido e saudoso Tarcísio, sou de Glória, tenho alguns amigos meus, outros que são mais íntimos, de dentro de casa, né? Eu, quando vi aquela notícia, como ela é uma produtora teatral, no passado ela produziu peças importantes também. Ela produziu e interpretou e participou de peças importantes. Eu falei, será que ela tem algum projeto? Como é que depois foi o que aconteceu, lamento por ela, porque é uma ótima pessoa, uma pessoa muito boa colega, etc, etc. Me surpreendeu. Eu acho que ela se iludiu achando que dariam a ela condições de trabalhar. Deixa eu te dizer uma coisa com sinceridade, eu não julgo ninguém a não ser suas atitudes. As atitudes eu julgo. O negacionismo com vacina, por exemplo, me deixou sempre desesperado, porque eu sempre acreditei na vacina. Eu perdi um primo querido em agosto do ano passado para a Covid. Outros 3 parentes nossos tiveram, felizmente, saíram, né? A esposa desse primo que faleceu ficou internada uma semana, saiu, felizmente, mas ele, nosso querido Rubens, se foi. Então, essas dores, né, não adianta ficar falando, todo mundo está sujeito a morrer, isso é desesperador. É desesperador quando você há muito mais tempo poderia ter tomado outras providências, não é? Então, isso é um fato. Assim como é um fato que a cultura está jogada ao léu. Se me disserem, não, estamos preparando aquilo que achamos que tem que ser. Uma cultura não pode ser aquilo que alguém ache que tem que ser. A cultura é múltipla. A cultura popular é múltipla. Eu não vou acessar a música, o hip hop, o funk, não porque eu seja contra. Que contra? Não sou contra mesmo. Mas não é a minha praia. Eu não curto. Mas eu respeito como manifestação cultural, entendeu? É uma manifestação e você tem grandes rappers, né? O Emicida é um grande rap com grandes letras. Eu não sou um camarada que vai lá selecionar aquela música para ouvir, porém, ela é manifestação popular. E tudo aquilo que for manifestação popular é cultura de um povo, né? Então, a cultura não é só a sofisticação de uma obra literária, teatral, cinematográfica, não. Aliás, a cultura não tem que ter nenhum selo, tem que ter a manifestação da cultura. Por isso que eu sou um ser libertário. Libertário. Então, liberdade aos libertários, porque a grande criatividade dos libertários é que nasceram as grandes obras. Eu lamento. E eu espero que a gente tenha dias melhores com uma cultura que está dilacerada, me permitam dizer isso. Que tipo de papel o poder público deve ter na cultura, além, obviamente, da proteção do patrimônio, né? Quando a gente fala aí, há muita polêmica sobre a aplicação da Lei Rouanet, justamente o uso de recursos para projetos que são escolhidos a dedo. Na tua opinião, pessoal, que tipo de papel, até onde o Estado deve ir e até onde você, como um libertário, até onde a cultura precisa ir sozinha, caminhar com as próprias pernas? Considerando, inclusive, esse novo momento
de pandemia e o pós-pandemia que nós vamos viver? O Estado não pode e não deve monitorar a cultura. O Estado deve deixar que a cultura se manifeste. Não é? Quem vai regular isso é o mercado. Quem vai regular é aquele espectador que vai dizer: não quero ver isso, não quero ver aquilo, não me interessa, não vou. Porém, a coisa mais importante para nós, profissionais todos, é saber que tem que haver uma proteção maior. Não é assim, a mamãe União vai dar tudo o que vocês pedirem. Não é isso. É poder proteger grandes grupos. Quem está nos assistindo agora, com certeza, algum senhor ou senhora tem um filho ou filha que tem sonho de ser ator. E papai e mamãe devem dizer: não, não vai ser não, tem que ter uma profissão, porque se você vai ser ator e atriz, como é que você vai ganhar vida? É muito instável essa profissão. Porém, ao mesmo tempo, esse que nos assiste, ou essa que nos assiste, sabe que o sonho daquele filho ou filha é essa profissão. E muitos grupos teatrais, por esse país afora, eu não estou falando de São Paulo e Rio, estou falando do país como um todo, muitos grupos precisariam e precisam do apoio estatal. O que é o apoio estatal? Não é enriquecer ninguém, é, por favor, atender o homem de circo lá do interior, o jovem grupo teatral lá do Recife, lá de Fortaleza, do interior de não sei aonde, mas para isso tem que haver, sabe, um contínuo trabalho de pesquisa, de buscar, de ir atrás desses grupos. Como é que você vai atrás? Atendendo e julgando os pedidos. Agora, se você pura e simplesmente disser isto não atende à moral do que eu quero, eu tenho muita moral, ninguém aí vai sair apressadinho para escrever que eu não tenho moral nenhuma ou que eu sou comunista, porque eu estou falando isso, que é a defesa mais rápida que encontram, né? O que eu estou falando é que a cultura é tudo, é toda manifestação. Futebol é cultura. Não, futebol não é cultura, porque futebol é cultura, sim. O atletismo é uma cultura, é uma manifestação popular, tem que ter apoio cada vez mais para o atletismo. Enfim, tudo é cultura. O que não pode mesmo, é quando você vai fazer uma peça e você entra, eu não é meu caso, mas amigos queridos entraram com Lei Rouanet e, de repente, estão esperando, ou então para o cinema, na Ancine, estão esperando já há não sei quanto tempo a aprovação de uma obra, porque essa obra, não sei se ela é interessante. Quem vai dizer se é interessante é a plateia. Quem é soberano nisso é a plateia. E eu vou só dizer uma coisa a você, Cláudio, e chamando aqui a especulação e a reflexão de quem nos assiste. Você gosta, Cláudio, de Ricardo Darín, do cinema argentino? Você gosta? Muito. Obrigado. Então vamos lá. Quando você vê um bom filme argentino, ele começa com a bandeira argentina na tela. Prestem atenção, por favor. É só pegar qualquer serviço de streaming, pegue um bom filme do Ricardo Darín. Começa com Cine Argentino. Aí vem um patrocínio do ente estatal. E olha que a Argentina com problemas econômicos os mais graves. Patrocínio estatal disso, lei fiscal número tal, e vem filmes que já ganharam Oscars. Né? Nós já chegamos perto disso. Não ganhamos, mas chegamos perto. Lá atrás, o cinema brasileiro produziu O Pagador de Promessas, que foi ao Oscar, que ganhou a Palma de Ouro em Cannes, etc. Nós temos uma linda produção brasileira, linda, e temos que ter orgulho da nossa produção brasileira. Temos que buscar, não gostei da filme, aquele lá não... Ok, você não gosta, mas não diga que ela é toda ruim. Você não gostou daquela, mas deve ter gostado de alguma outra e talvez não queira admitir. Quando você pega um filme de Pedro Almodóvar, cinema espanhol, premiadíssimo no mundo inteiro, está lá, como o último filme que eu vi. Esta película se tornou possível porque o ente estatal de Catalunha, etc., etc., produziu e nos assistiu. No mundo inteiro tem renúncia fiscal. Os países nórdicos têm um fundo europeu para as artes que apoia o cinema. A loteria inglesa apoia o cinema e apoia teatro. Então nós temos que entender que a Lei Rouanet virou uma vilã sem nunca ter sido. Mas muita gente usou mal a Lei Rouanet. Então vai lá e peça as contas
averigue, veja o que tem que ser visto, cobre das pessoas, aí ok, é justo. Mas não pode todo mundo pagar por alguma coisa que alguém falou ou comentou, ou até criou uma notícia falsa, a chamada fake news, né? Então, é isso que eu quero dizer a você. A produção cultural do mundo sempre tem o Estado, não como mamãe que vai te dar dinheirinho, não é isso, mas com uma proteção, com uma coisa mais redonda, que dê segurança, porque um filme, às vezes, experimental em inglês, como eu já vi tantos, está lá a loteria inglesa produzindo. Não é produzindo que ninguém, nenhum daqueles atores ficou rico com a loteria inglesa. Apenas tornou possível. Por quê? Como é que vocês acham que é o aluguel de um equipamento? Será que as pessoas sabem que para alugar um teatro, o mínimo que se cobra é 25% da receita bruta? Então, são uma série de detalhes. No teatro estatal é menos, pode ser de 10% a 15%, ou a 8%, dependendo. Então, tem tudo isso que ninguém quer ver, porque não interessa falar, mas eu estou pronto para esse diálogo. Cultura é a melhor coisa que um cidadão tem. E digo mais, a educação. Uma nação não pode falar nação sem educação. Eu tenho um sonho antigo mesmo, porque eu já tenho idade para dizer que eu sou antigo, graças a Deus. Mas o meu sonho era ocupar a criança de 7h30 da manhã às 4 da tarde, tendo na escola tudo, né? Tudo que é possível, inclusive reforço daquilo que ela aprendeu de manhã. É um sonho utópico, doutor, isso é utópico, mas não é em muitas partes do mundo. Conseguiram por vontade política. É um sonho de brasileiro. Eu amo essa terra, eu não tenho casa lá fora, nada disso. É aqui que eu vivo, é aqui que eu sonho, é aqui que meus netos, eu já tenho um neto em faculdade, eu sonho para dias melhores, com dias melhores para ele, né? É esse o meu sonho, sonho de um brasileiro que deu muito certo na profissão. Eu sou muito grato, eu tenho que ser grato, e sou, por ter dado certo nessa profissão. Seria uma hipocrisia minha agora aqui falar, não, sabe, não, eu dei certo sim, eu sou um homem bem-sucedido na profissão. Por quê? Isso é pecado? E uma referência, né? Uma referência para tantos outros. Pergunta se eu preciso continuar trabalhando. É evidente que sim. Você acha que eu sou artista americano que vive de royalties internacionais? Não. Artista brasileiro, que tem que continuar trabalhando, sim, para ter uma velhice digna. É isso que eu conversei a vida inteira com meus queridos, como eu conversava com muitas e muitas vezes com meu querido Tarcísio. É isso, a vida é isso, é trabalho, é trabalho. Até o dia que, se Deus achar que não é mais, aí eu, né? Aí eu paro. Calma lá. Já tivemos muito drama, não. Vamos aqui, o papo tá bom. Já vou encerrando, obviamente. Eu só queria ressaltar isso que você disse, Tony, vinculando a cultura à educação, né? Realmente não convivem separados e, infelizmente, nós sofremos muito. O Brasil, e não é exclusividade do atual governo, mas também o atual governo, mas nós sofremos muito com uma educação péssima, né? Então, obviamente que isso afeta também a cultura, afeta a produção cultural, afeta a criatividade, afeta tudo, né? A pessoa, às vezes, ela tem até criatividade, mas não tem técnica para poder realizar, né, porque não tem o estudo necessário, não tem o conhecimento necessário, as coisas estão absolutamente vinculadas, né? Então, ressalto isso. E vou terminar com uma provocação aqui para ti, da frase que ficou célebre, daquele vídeo absolutamente assustador, né, que o Roberto Alvim, que também surpreendeu a todos com essa declaração, mas que levou à sua demissão. Eu te pergunto, a arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional? Desculpe, vamos para o nosso boa noite, porque isso, né, é claro, a nossa arte será sempre a manifestação de um povo livre. A coisa mais bonita da vida, e eu falo isso de coração aberto, é a liberdade. Liberdade implica em responsabilidade. Atenção, liberdade implica em responsabilidade. Eu acho que, por isso que eu nunca fiz parte de nenhum palanque político, nunca, você nunca me viu. Você é em cima do muro, né? Porque às vezes as pessoas
por facilidade de diálogo ou não diálogo, já chutam essa, né? Não estou em cima do muro. E, às vezes, estar em cima para ver tudo é melhor do que dizer amém para este ou para aquele. Né? Por isso é que eu digo sempre, todos, centro, esquerda, direita, sempre deveriam e devem fazer o meia-culpa, aonde erram, e pensar neste país como um todo. Né? Por isso, sempre aqui eu vou encerrando contigo dizendo: vacinem-se, 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 protejam-se. Estamos com variantes aí, hospitais do Rio de Janeiro com muitas UTIs já com gente entubada. Não é aqui um caso de alarme, não, é um fato jornalístico, não é? E eu sei por outras vias, amigo nosso. Então, de alguma forma, é isso. Nós temos que acreditar neste país. Agora, temos que acreditar sem as pessoas negando uma série de fatores, e muito menos as pessoas achando que é no grito que nós seremos mais felizes. Não. Nós só seremos felizes com liberdade, com democracia, com respeito ao próximo e, principalmente, com uma vida em que nós temos que ter um norte: educação, cultura e saúde. É isso. Excelente. Agradeço muito a sua participação, o tempo dedicado aqui ao Papo Antagonista. O programa, obviamente, permanece aberto para quando você quiser voltar. Tony Ramos, uma boa noite. Muito obrigado. Quem agradece sou eu. Uma boa noite a todos. Saúde e paz. Um abraço.